TV Quarto de Milha. Oferecimento Integral Mix, alimentando campeões. Atletas de alta performance têm a mesma rotina: treinamento intenso, alimentação adequada e muita disciplina. Assim são os grandes campeões. Linha Performance da Integral Mix garante saúde, bem-estar e máximo desempenho para cavalos atletas. Escolha ser campeão. Performance. Buscando facilitar cada vez mais o acesso aos serviços da associação, a ABQM lança mais uma facilidade para os seus associados: o aplicativo ABQM Mobile, disponível nas lojas Apple e Google. O app pode ser baixado por usuários de smartphones com sistema operacional iOS e Android. Navegação simples e intuitiva, o usuário poderá realizar seu acesso com o login e senha dos serviços online. Baixe já o aplicativo da ABQM. O portal da ABQM está de cara nova. Com uma plataforma dinâmica e moderna, o site está muito mais eficiente para você, associado, resolver tudo de forma rápida e fácil, sem complicação. Na home, você encontra acesso a 3 importantes campos: o da CQM para fazer inscrições e conferir resultado de provas. Tem também o link para a consulta de animais. É só clicar e pesquisar tudo sobre cada cavalo registrado. E tem ainda o Studbook, o setor responsável pelo registro genealógico do animal. Além disso, tem o acesso para os serviços online e as abas sobre o institucional da ABQM, notícias, a história do quarto de milha, o ranking do ano, esportes, calendário de eventos, o famoso Hall da Fama, impressos para baixar e ainda informações sobre a revista Quarto de Milha. No portal da ABQM, você assiste a todos os programas já exibidos da TV Quarto de Milha. Acesse abqm.com.br. Olá, seja bem-vindo à TV Quarto de Milha. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC dos esportes equestres, que não considera cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, como a vaquejada, se forem registradas como manifestações culturais e bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro. E esse é um dos assuntos de hoje do nosso programa. A importância da aprovação da PEC 304, que inclui na Constituição Federal os esportes equestres. Como a ABQM avalia essa conquista? Vamos rever como começou o movimento que resultou na aprovação da PEC 304 e acompanhar os principais momentos desta luta em prol dos esportes equestres no Brasil. A raça quarto de milha não para de crescer em todo o país. Uma ótima oportunidade para novos proprietários e criadores aproveitarem com alegria essa nova fase dos esportes no Brasil. Fique com a gente, a TV Quarto de Milha está no ar. Foi através de muita luta que a aprovação da PEC 304 hoje já é realidade. As regulamentações das modalidades, combinadas com a garantia dos bons tratos dos animais, significam um enorme passo no fomento do cavalo e dos esportes equestres no Brasil. Entenda agora como a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha avaliou essa conquista. Acompanhe. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada à promulgação da Emenda Constitucional número 96 de 2017, oriunda da proposta da Emenda à Constituição número 50 de 2016, que acrescentou o parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição Federal para determinar que práticas desportivas que utilizem animais não são consideradas cruéis nas condições que especifica
6 de junho de 2017. Foi nesta data que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, em sessão solene no Congresso Federal, promulgou a PEC 304 dos esportes equestres. A mesa foi composta por senadores e deputados. Caminhada árdua, mas uma jornada vitoriosa. A gente que começou lá no início, com todas as dificuldades, passamos pela decisão do Supremo Tribunal Federal que ameaçou a existência dessa paixão nacional, dessa manifestação da nossa cultura, das nossas raízes, das nossas tradições. O Brasil todo unido, todo mundo que entende, que vive disso, que sabe o que é esse esporte, para todas as modalidades dos equinos, foi uma vitória muito grande e muito importante. Parabéns, Brasil! E para celebrar este Brasil, foi com o hino nacional que foi aberta a sessão de promulgação de emenda constitucional. Entre outras letras do Brasil, ó pátria amada, dos filhos da geração mais mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Bravos homens nordestinos e brasileiros ali vestidos nas suas roupas de couro, assistindo hoje aqui a esse evento que vai dar a certeza do sustento das suas famílias e dos seus descendentes com dignidade e com o suor do seu rosto. O vaqueiro é figura central da cultura nordestina. Sem o vaqueiro não existe o Nordeste. Sem o vaqueiro é impossível compreender o Nordeste e o que é ser nordestino. Estas palavras valem um alívio no peito. Agora é oficial. A emenda de número 96 de 2017 é o resultado da aprovação da PEC 304 nos plenários do Senado e da Câmara dos Deputados. A emenda traduz igualmente uma imposição de consciência, poupar os animais de sofrimento e dor, garantir-lhes bem-estar, segurança e saúde, defender, em suma, princípios universais, comuns a todos os indivíduos de todas as espécies, indistintivamente. A Câmara dos Deputados deu a sua contribuição. Muito obrigado a todos. A PEC 304, originada da PEC 50 de 2016, de autoria do senador Otto Alencar, garante que a partir de agora, os esportes equestres estão amparados no artigo 225 da Constituição Federal. A votação na Câmara dos Deputados que aprovou a PEC aconteceu no último dia do mês de maio. Data que vai entrar para a história do universo equestre do Brasil, porque foi regulamentado o esporte equestre do país com 373 votos favoráveis, 50 contra e 6 abstenções. A partir de agora, tudo começa a mudar do nosso universo, no universo equestre do nosso país. E essa vitória é de todos. Olha, o papel da BQM eu acho que foi fundamental, uma luta engajada pela BQM, pela ABVAC conjuntamente. É um ato realmente histórico, engrandecedor, enobrecedor, não tem medidas para descrever um ato desse. A vitória não foi da BQM, a vitória foi dos quartistas, de todos, né? Cada um na sua cidade, no seu lugar, com suas amizades, com seus relacionamentos, pedindo ao deputado apoio e no final deu certo, isso foi muito importante. O nordestino é um obstinado, né? Então quando ele vive muito quietinho, lá no canto dele, mas na hora que mexe com ele, não é mexer com a abelha. Não é? Você viu como foi que o nordestino foi para aquela esplanada dos ministérios, sem medir nem se podia ou não. Como foi importante essa parceria das associações, que, principalmente lá do Nordeste, do meu estado, que é o estado de Pernambuco, com a BQM. A aprovação da PEC 304 é uma conquista, uma vitória, a mais importante não só para a BQM, mas para o esporte equestre do Brasil. No próximo bloco, vamos reviver a luta que começou desde o ano passado e finalmente o desfecho foi da vitória. Outubro de 2016. Atletas de alta performance têm a mesma rotina: treinamento intenso, alimentação adequada e muita disciplina. Assim são os grandes campeões.
Linha Performance da Integral Mix. Garante saúde, bem-estar e máximo desempenho para cavalos atletas. Escolha ser campeão. Performance. O portal da ABQM está de cara nova. Com uma plataforma dinâmica e moderna, o site está muito mais eficiente para você, associado, resolver tudo de forma rápida e fácil, sem complicação. Na home, você encontra acesso a 3 importantes campos. O da CQM para fazer inscrições e conferir resultado de provas. Tem também o link para a consulta de animais. É só clicar e pesquisar tudo sobre cada cavalo registrado. E tem ainda o Studbook, o setor responsável pelo registro genealógico do animal. Além disso, tem o acesso para os serviços online e as abas sobre o institucional da ABQM, notícias, a história do quarto de milha, o ranking do ano, esportes, calendário de eventos, o famoso Hall da Fama, impressos para baixar e ainda informações sobre a revista Quarto de Milha. No portal da ABQM, você assiste a todos os programas já exibidos da TV Quarto de Milha. Acesse abqm.com.br. A edição de número 228 da revista Quarto de Milha já está em circulação. A capa e algumas páginas desta nova edição estampam a importante vitória na Câmara dos Deputados em Brasília com a votação da PEC 304, garantindo nossas atividades esportivas e o bem-estar animal como patrimônio cultural brasileiro. Também é pauta desta edição o 27º Congresso Brasileiro e o 38º Show Aqua, apresentando os principais fatos e os conjuntos que se destacaram nas provas de trabalho e conformação em Avaré, no interior de São Paulo, e também os resultados dos 6 leilões ocorridos durante a festa quartista. Ainda no âmbito esportivo, outros importantes eventos são destacados, entre eles o 8º Congresso Derby e primeira Copa dos Campeões de Vaquejada em Bezerros, Pernambuco, o Derby da Anca em Espírito Santo do Pinhal e o da NCR em Avaré, que sediou também a prova de tambor ZD-EK, além do Grand Prix Aras Rafaela, em Tietê, no interior de São Paulo, e as corridas clássicas, o GP Challenge e o GP Brazilian Futurity, ambos no Jockey Club de Sorocaba. Tudo isso e muito mais na edição de número 228 da revista Quarto de Milha, que já está em circulação. Adquira agora o seu exemplar. Confira também a revista completa em versão digital, acessando agora mesmo abqm.com.br. Buscando facilitar cada vez mais o acesso aos serviços da associação, a ABQM lança mais uma facilidade para os seus associados, o aplicativo ABQM Mobile, disponível nas lojas Apple e Google. O app pode ser baixado por usuários de smartphones com sistema operacional iOS e Android. Navegação simples e intuitiva, o usuário poderá realizar seu acesso com o login e senha dos serviços online. Baixe já o aplicativo da ABQM. Tudo começou em outubro de 2016, quando a vaquejada foi julgada inconstitucional no estado do Ceará. A partir dali, os vaqueiros e amantes do cavalo se uniram para preservar os esportes equestres em todo o Brasil. A vaquejada e o sertão. Um não vive sem o outro. É porque essa prática de aparelhar o boi com um cavalo de cada lado nasceu da lida do campo mesmo, no trabalho diário dos vaqueiros. Para não perder o gado no meio da mata fechada, era assim que eles apartavam o rebanho. Depois, a tradição virou esporte e essa paixão está marcada na raiz de toda a família nordestina. A vaquejada, para mim, significa tudo, né? A gente começou a vaquejada como esporte, hoje eu tenho como profissão. Praticamente eu vivo da vaquejada, né? Os anos se passaram e medidas foram tomadas para que na vaquejada fosse preservado o bem-estar das estrelas desta festa, o boi e o cavalo. Mas mesmo assim, no dia 6 de outubro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, alegando maus tratos aos animais, julgou inconstitucional a lei do Ceará, de número 15.299, que regulamentava a vaquejada como prática desportiva e cultural do estado.
O Supremo Tribunal Federal interpretou o artigo 225 da Constituição, mas se ele olhasse o artigo 216, ia ver que lá está preservado o direito da cultura do povo brasileiro em todas as suas atividades, inclusive também na lida do vaqueiro, do cavalo, do boi, ou então em outra atividade, qualquer que seja ela, relacionada com o cavalo. Essa decisão do STF mexeu com todos os amantes do cavalo e com todos aqueles que tiram o sustento através das atividades esportivas praticadas com ele. Não só na vaquejada, mas em todas as modalidades. E não só o quarto de milha, e sim em todas as raças equinas do país. O movimento, chamado na época de vaquejada legal, repercutiu em toda a sociedade brasileira. Um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada. E no dia 25 de outubro, milhares de pessoas do universo equestre se uniram e mostraram que a bandeira do cavalo era forte. O encontro em Brasília deixou a esplanada dos ministérios lotada. Declarar a sua manifestação com o apoio de 25 estados brasileiros, onde mostrando para todo o país que a vaquejada é um esporte decente, é um esporte que valoriza a cultura, é um esporte que trata dos animais. Na ocasião, a ABQM esteve à frente com toda a diretoria executiva para organizar a manifestação pacífica e histórica com o cavalo montado. Para isso, disponibilizou transporte para diversas regiões do país. Para ver se mobiliza aí os ministros, o Senado, de qualquer forma buscar apoio na Câmara para estar votando uma PEC, né, que faz a vaquejada, que torna-se a vaquejada patrimônio cultural. Dias depois da manifestação, o projeto de lei de número 24 de 2016 do deputado Capitão Augusto foi aprovado no Congresso e no Senado. E no dia 29 de novembro, o presidente da República, Michel Temer, sancionou a lei de número 13.364, que elevou o rodeio, a vaquejada e as respectivas manifestações culturais com o cavalo à condição do bem cultural e imaterial do Brasil. Nós vimos que conseguimos unir essas três modalidades e fortaleceu demais aqui no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, para que a gente pudesse estar aprovando os projetos. O próximo passo foi ganhar força e apoio nas PECs, que são as propostas de emenda constitucional. Entre as PECs que tramitaram em Brasília, a de número 50 de 2016, do senador Otto Alencar, visava permitir a realização de vaquejadas e rodeios no país. A PEC previa ainda regulamentar as regras do esporte para garantir o bem-estar animal. Com toda a fiscalização dos órgãos de controle, com os veterinários, com todos aqueles que têm zelo e apreço e respeito pelos animais e, portanto, eu acho que isso será a preservação de vários empregos e de uma cadeia produtiva muito grande. E neste ano de 2017, a PEC 304, também de autoria de Otto Alencar, mudou a história dos esportes equestres no Brasil. A proposta diz que será permitida a prática de atividades desportivas com o cavalo e o boi, desde que a mesma não ofereça maus tratos aos animais. Segundo o senador, ao longo dos anos, houve uma evolução no sentido de preservar o bem-estar dos animais e dos competidores. Ele diz ainda que, se bem organizadas e fiscalizadas, essas práticas promovem a cultura e a economia local, sem expor os animais a tratamentos cruéis. Foi anexada à PEC 304 uma outra PEC, a 270, do deputado federal João Fernando Coutinho. As duas PECs se fundiram e foi denominada a PEC 304. E o texto que será votado aqui na Câmara Federal, por nosso entendimento, junto às associações como a BQM, a BVAC, era que, por economia de tempo, de processo, nós preservássemos o que foi aprovado no Senado. E o dia 10 de maio foi marcado com um dia em que ficou mais próxima a regulamentação de todas as provas equestres no país, através da aprovação em primeiro turno no plenário da Câmara,
com 366 votos favoráveis à PEC 304. A primeira votação na Câmara era o início da vitória e foi comemorada por todos no plenário. Primeiro falar da nossa alegria, do Congresso Nacional, sintonizado com o sentimento da sociedade brasileira, ter aprovado a PEC 304. É uma PEC fundamental e importante, que reconhece uma importante atividade, não só esportiva, como econômica e cultural, que o Brasil existe, que é os esportes equestres. O próximo passo era a segunda e última votação no Congresso Federal. E ela aconteceu no dia 31 de maio, comprovando a força do cavalo e a tradição dos brasileiros. Foram apenas 50 votos contra, 6 abstenções e 373 votos sim para a PEC 304. A vaquejada e os esportes equestres representam a cultura do brasileiro. É importante lembrar que, além do contexto cultural, os esportes equestres geram milhões de empregos, em um momento que o país tem mais de 14 milhões de desempregados. O fim dos esportes equestres no Brasil seria um desastre, mas graças à luta de todo o esporte, não corre mais esse risco. Então, todo mundo já pode respirar aliviado e comemorar. A paixão pelo cavalo vai continuar pelas pistas Brasil afora. Emocionante, né? Agora sim respiramos aliviados. No próximo bloco, as próximas ações da BQM. Atletas de alta performance têm a mesma rotina: treinamento intenso, alimentação adequada e muita disciplina. Assim são os grandes campeões. Linha Performance da Integral Mix garante saúde, bem-estar e máximo desempenho para cavalos atletas. Escolha ser campeão. Performance. O portal da ABQM está de cara nova. Com uma plataforma dinâmica e moderna, o site está muito mais eficiente para você, associado, resolver tudo de forma rápida e fácil, sem complicação. Na home, você encontra acesso a 3 importantes campos. O da CQM para fazer inscrições e conferir resultado de provas. Tem também o link para a consulta de animais. É só clicar e pesquisar tudo sobre cada cavalo registrado. E tem ainda o Studbook, o setor responsável pelo registro genealógico do animal. Além disso, tem o acesso para os serviços online e as abas sobre o institucional da ABQM, notícias, a história do quarto de milha, o ranking do ano, esportes, calendário de eventos, o famoso Hall da Fama, impressos para baixar e ainda informações sobre a revista Quarto de Milha. No portal da ABQM, você assiste a todos os programas já exibidos da TV Quarto de Milha. Acesse abqm.com.br. Buscando facilitar cada vez mais o acesso aos serviços da associação, a ABQM lança mais uma facilidade para os seus associados, o aplicativo ABQM Mobile, disponível nas lojas Apple e Google. O app pode ser baixado por usuários de smartphones com sistema operacional iOS e Android. Navegação simples e intuitiva, o usuário poderá realizar seu acesso com o login e senha dos serviços online. Baixe já o aplicativo da ABQM. A mesa do Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que libera práticas como as vaquejadas e os rodeios em todo o território brasileiro. E a partir de agora, a luta continua. E para isso, é preciso unir forças para as próximas batalhas. Acompanhe. A diretoria executiva e o conselho de administração da ABQM se reuniram em São Paulo para uma sessão extraordinária. O objetivo foi expor as questões legislativas sobre as provas equestres, que ainda tramitam no Congresso Nacional. Os projetos de lei e emendas à Constituição visam regulamentar os esportes equestres no Brasil.
Apesar da promulgação da PEC 304, que coloca na Constituição Federal o direito à prática de competições com o cavalo montado, ainda é preciso unir forças e estratégias para aprovar uma lei regulamentadora dos esportes equestres junto ao Supremo Tribunal Federal. O intuito dessa reunião é consolidar a união do todo quartista, de norte a sul do Brasil, de leste a oeste. É só através da união de todo quartista, de todo associado da BQM, de todo amante do cavalo, que nós podemos sair vitoriosos de todas as batalhas que ainda virão. A aprovação definitiva da PEC 304 aconteceu no último dia 6, com a promulgação da emenda pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira. Foi uma conquista importante, porém, como consta no novo artigo, a prática das provas equestres está garantida, desde que não haja maus tratos aos animais. Ou seja, o próximo passo agora é ter uma lei específica que assegure o bem-estar dos animais. Para trazer essa segurança, é necessário convencer o Supremo Tribunal Federal. Então, essa luta ainda não acabou. Nós não ganhamos a guerra, nós ganhamos a batalha. E tem outras coisas para frente que hoje nós não temos o judiciário do nosso lado, né? Vamos correr agora com o advogado em cima, trabalhando, para tentar ter mais essa vitória. Agora a vitória é no judiciário. Isso vai concretizar a nossa vitória. A causa dos esportes equestres conta com apoio no Legislativo. Prova disso foi a aprovação da PEC 304. Conta também com boas relações no Executivo, onde o ministro do MAPA, Blairo Maggi, já mostrou defesa ao esporte com o cavalo. Resta agora o Judiciário. Segundo a BQM, o Supremo Tribunal Federal deu o parecer negativo no caso da Lei do Estado do Ceará por desconhecer a rotina do campo, as atividades com o cavalo montado e, principalmente, por ter se baseado em laudos que não relatam a realidade das competições em relação à preservação do bem-estar animal. Lamentamos muito isso porque eles se basearam em pareceres que não eram pareceres técnicos, e sim pareceres ideológicos, pareceres de pessoas que querem acabar com o cavalo montado. Chegam ao ponto de dizer que por enquanto tem que negociar, mas que desejam acabar com a indústria da proteína animal. Então veja até que ponto chega o radicalismo desses ativistas. Em hora nenhuma eles estão pensando no bem-estar da espécie equina, do bem-estar dos animais. Eles estão sim querendo acabar com o cavalo montado, com as provas equestres. Nós temos que lutar fortemente por isso, porque nós que amamos o cavalo, que queremos protegê-lo, temos que ter as provas equestres como o motor, a grande alavanca das associações e da defesa da espécie equina. O encontro esclareceu a necessidade de continuar unindo forças entre os associados e quartistas, junto a políticos do Congresso Nacional, para a aprovação das matérias restantes. Além disso, é preciso se cercar para que o STF não venha a impedir a realização das modalidades esportivas equinas. Então nós temos muito trabalho a fazer, isso fez com que a gente se unisse bastante, essa união tem que permanecer. Aliás, essa união tem que existir sempre, independente de PEC. Mas é graças a essa união que a gente alcançou os resultados tão expressivos. Mas ainda falta bastante coisa que nós precisamos e devemos aprovar, os projetos de lei, um trabalho no judiciário. Tem muita coisa para ser feita para que a gente possa realmente, no futuro breve, estar em paz com os nossos esportes equestres. Para ajudar com argumentos positivos, está sendo feito uma regulamentação junto ao MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O MAPA estabeleceu que as associações fizessem o regulamento de cada competição e esse regulamento fosse encaminhado a ela para que ela tornasse isso público. E a BQM vem fazendo a parte dela, ela vem tomando todos os cuidados com relação ao bem-estar animal. Com certeza ela vai passar num prazo muito curto para o MAPA e a gente já ter esse regulamento dessas competições que o Cavalo Quarto de Milha realiza já publicadas no MAPA. Mais do que nunca, agora é a hora de unir forças. Sozinho, mesmo fazendo muito, não vão longe. Muitos fazendo pouco, a gente vai longe. Então, quanto mais gente, quanto mais união, mais longe nós vamos chegar nos nossos desejos e mais rápido também.
Além do debate relacionado aos esportes equestres, a reunião também discutiu outros assuntos de competência do Conselho Administrativo, como esporte, estudebook e estatuto social, tudo de forma democrática como sempre. Também na ocasião foi feita a assembleia para a assinatura do último orçamento aprovado em reunião anterior. O próximo encontro do Conselho de Administração deve acontecer em julho, seguindo o calendário normal trimestral da associação. Parabéns a todos que lutaram por essa conquista. No próximo bloco, vamos aproveitar o bom momento dos esportes equestres. Atletas de alta performance têm a mesma rotina: treinamento intenso, alimentação adequada e muita disciplina. Assim são os grandes campeões. Linha Performance da Integral Mix garante saúde, bem-estar e máximo desempenho para cavalos atletas. Escolha ser campeão. Performance. A edição de número 228 da revista Quarto de Milha já está em circulação. A capa e algumas páginas desta nova edição estampam a importante vitória na Câmara dos Deputados em Brasília com a votação da PEC 304, garantindo nossas atividades esportivas e o bem-estar animal como patrimônio cultural brasileiro. Também é pauta desta edição o 27º Congresso Brasileiro e o 38º Show Aqua, apresentando os principais fatos e os conjuntos que se destacaram nas provas de trabalho e conformação em Avaré, no interior de São Paulo, e também os resultados dos 6 leilões ocorridos durante a festa quartista. Ainda no âmbito esportivo, outros importantes eventos são destacados, entre eles o 8º Congresso Derby e primeira Copa dos Campeões de Vaquejada em Bezerros, Pernambuco, o Derby da ANCA em Espírito Santo do Pinhal e o da NCR em Avaré, que sediou também a prova de tambor ZD-EK, além do Grand Prix Aras Rafaela, em Tietê, no interior de São Paulo, e as corridas clássicas, o GP Challenge e o GP Brazilian Futurity, ambos no Jockey Club de Sorocaba. Tudo isso e muito mais na edição de número 228 da revista Quarto de Milha, que já está em circulação. Adquira agora o seu exemplar. Confira também a revista completa em versão digital, acessando agora mesmo abqm.com.br. O portal da ABQM está de cara nova. Com uma plataforma dinâmica e moderna, o site está muito mais eficiente para você, associado, resolver tudo de forma rápida e fácil, sem complicação. Na home, você encontra acesso a 3 importantes campos. O da CQM para fazer inscrições e conferir resultado de provas. Tem também o link para a consulta de animais. É só clicar e pesquisar tudo sobre cada cavalo registrado. E tem ainda o Studbook, o setor responsável pelo registro genealógico do animal. Além disso, tem o acesso para os serviços online e as abas sobre o institucional da ABQM, notícias, a história do Quarto de Milha, o ranking do ano, esportes, calendário de eventos, o famoso Hall da Fama, impressos para baixar e ainda informações sobre a revista Quarto de Milha. No portal da ABQM, você assiste a todos os programas já exibidos da TV Quarto de Milha. Acesse abqm.com.br. A raça Quarto de Milha não para de crescer em todo o Brasil e para quem está chegando agora é importante alguns cuidados no manejo para evitar prejuízos, além de algumas técnicas para montar com segurança e aproveitar com alegria essa nova fase, seja de um novo proprietário ou um novo criador. Acompanhe. O cavalo Quarto de Milha a cada dia traz mais gente para o esporte. Pistas e arquibancadas estão cada vez mais lotadas. Um grande diferencial da raça é a possibilidade de adaptar o animal em várias modalidades. No Brasil, são praticadas mais de 20. A raça cresce todo ano e conquista a família brasileira.
Esse fomento se deve ao desempenho da ABQM como instituição, se mostrando forte e sólida. A associação é a maior da América Latina no segmento de equinos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, país que é o berço da raça. Segundo a ABQM, já são mais de 500 mil de animais registrados. E ainda, segundo a associação, são 100 mil proprietários, 50 mil criadores e mais de 30 mil associados. E esses números não param de crescer. E se o crescimento é constante a cada ano, significa que todo dia o departamento de Studbook registra novos animais. E todo dia também chegam novos criadores e proprietários na raça. E para esses recém-chegados, algumas dicas podem ajudar nessa nova paixão. O Dr. Aloysio é médico veterinário e professor na Universidade do Cavalo e ministra um curso para os novatos neste mundo. É ensinar para as pessoas que estão começando, que estão entrando agora para o mundo do cavalo, seja criador, seja dono de um cavalo só, começando a praticar esporte, as coisas relacionadas a manejo, a um pouco de equitação, aos cuidados básicos, às responsabilidades gerais em si ter um cavalo, e tudo que envolve essa coisa de você entrar para o mundo do cavalo. Muita gente compra o cavalo para depois ver o que tem que ser feito e começa a levar certos sustos às vezes, né? Ele explica aos alunos que a primeira dica é conhecer um pouco mais o plantel e começar o aprendizado do básico mesmo, como por exemplo, selar o cavalo, saber como colocar corretamente o freio e montar com segurança. Como colocar uma sela, como colocar uma embocadura, como escovar um cavalo apropriadamente. Muita gente só dá uma limpada e não escova direito, então como escovar de verdade um cavalo, né? Como pegar nas patas, limpar casco, como olhar um ferrajamento de qualidade, tudo isso é abordado no curso. Outras dicas vão do manejo a técnicas de equitação, além de planilhas de despesa e custo-benefício nos aras. São 2 dias de curso com aulas teóricas e práticas. Para tudo que a gente faz de prática teve uma teoria antes, uma aula, né, uma palestra, alguma coisa assim. E muitas vezes a gente já vai na prática dando a palestra, mostrando as coisas, que é o jeito que a gente mais gosta de fazer. A gente acha super importante isso logo no começo da vida das pessoas com os cavalos, para que os próprios cavalos tenham uma vida melhor e as pessoas se divirtam mais com segurança. O cavalo está presente em todos os estados brasileiros. E nestas aulas na cidade de Sorocaba, comprovamos isso. A Gabi, por exemplo, veio do Rio de Janeiro. Eu estou buscando aprender a lidar com os animais, como cuidar melhor deles e aprender a técnica, realmente tentar melhorar, né, para saber montar melhor, enfim, sem agredir, está sendo da melhor maneira possível para mim e para ele. O Gilberto já tem alguns animais no rancho e veio atrás de dicas para reduzir os custos na propriedade dele. A transformação do plantel da gente de uma forma economicamente rentável, né, sem prejudicar o cavalo e de forma que a gente possa obter um êxito maior, né, no comércio, mas sabendo como lidar com as baias, sabendo lidar com na verdade no manejo, a alimentação do cavalo, o treinamento do cavalo, de forma a gente poder criá-lo e obter um rendimento equivalente ao investimento. Essa conta precisa bater, né? Precisa fechar, né? Se não fechar a conta, não tem como a gente entrar para esse meio. Mas a ideia é essa e eu saio daqui muito satisfeito. Já o Porcão, apelido que ele incorporou ao nome, é um criador, proprietário e novo associado na ABQM. Mais ou menos 3 anos atrás, a gente comprou um animal sem registro. E aí a coisa foi ficando mais séria, compramos um outro já com registro, aí eu me associei à ABQM. E hoje eu tenho 3 animais, 2 registrados na ABQM. A gente tenta ir em prova o máximo que dá, né, nos fins de semana. Frequento o congresso, eu ainda não competi no congresso, minha filha sim. Foi o primeiro agora esse ano, né, em abril. Mas a gente está sempre procurando ir em prova, né, até para evoluir, enfim. Então, é só chegar e aproveitar essas dicas para os marinheiros de primeira viagem, para curtir essa raça que é forte em pista. O quarto de milha passa com tranquilidade em muitas modalidades esportivas. Por isso, esse amplo leque acaba sendo democrático e cada um escolhe aquela que mais se identifica, seja pelo trabalho com o boi ou pela velocidade. O Porcão escolheu os 3 tambores, quer dizer,
quem escolheu mesmo foi a filha dele. Começou com a minha filha, que começou a se interessar por tambor, começou a treinar, eu comecei a levar ela nas provas, acabei me empolgando e fiquei curioso de começar a competir também. E se o esporte é em família, a emoção é em dobro. É muito emocionante, né? Adrenalina tanto na pista ou fora é igual. E a TV Quarto de Milha de hoje fica por aqui. E se você quer rever outros programas já exibidos, acesse o site da BQM. Até o próximo programa e eu espero você. TV Quarto de Milha. Oferecimento. Integral Mix, alimentando campeões. Atletas de alta performance têm a mesma rotina: treinamento intenso, alimentação adequada e muita disciplina. Assim são os grandes campeões. Linha Performance da Integral Mix garante saúde, bem-estar e máximo desempenho para cavalos atletas. Escolha ser campeão. Performance. O portal da ABQM está de cara nova. Com uma plataforma dinâmica e moderna, o site está muito mais eficiente para você, associado, resolver tudo de forma rápida e fácil, sem complicação. Na home, você encontra acesso a 3 importantes campos. O da CQM para fazer inscrições e conferir resultado de provas. Tem também o link para a consulta de animais. É só clicar e pesquisar tudo sobre cada cavalo registrado. E tem ainda o Studbook, o setor responsável pelo registro genealógico do animal. Além disso, tem o acesso para os serviços online e as abas sobre o institucional da ABQM, notícias, a história do Quarto de Milha, o ranking do ano, esportes, calendário de eventos, o famoso Hall da Fama, impressos para baixar e ainda informações sobre a revista Quarto de Milha. No portal da ABQM, você assiste a todos os programas já exibidos da TV Quarto de Milha. Acesse abqm.com.br. A edição de número 228 da revista Quarto de Milha já está em circulação. A capa e algumas páginas desta nova edição estampam a importante vitória na Câmara dos Deputados em Brasília com a votação da PEC 304, garantindo nossas atividades esportivas e o bem-estar animal como patrimônio cultural brasileiro. Também é pauta desta edição o 27º Congresso Brasileiro e o 38º Show Aqua, apresentando os principais fatos e os conjuntos que se destacaram nas provas de trabalho e conformação em Avaré, no interior de São Paulo, e também os resultados dos 6 leilões ocorridos durante a festa quartista. Ainda no âmbito esportivo, outros importantes eventos são destacados, entre eles o 8º Congresso Derby e primeira Copa dos Campeões de Vaquejada em Bezerros, Pernambuco, o Derby da Anca em Espírito Santo do Pinhal e o da NCR em Avaré, que sediou também a prova de tambor ZD-EK, além do Grand Prix Aras Rafaela, em Tietê, no interior de São Paulo, e as corridas clássicas, o GP Challenge e o GP Brazilian Futurity, ambos no Jockey Club de Sorocaba. Tudo isso e muito mais na edição de número 228 da revista Quarto de Milha, que já está em circulação. Adquira agora o seu exemplar. Confira também a revista completa em versão digital, acessando agora mesmo abqm.com.br.